Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor. Abra a sua Bíblia. Nós estamos estudando, para os irmãos que estão nos visitando nessa noite, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje nós estamos no capítulo de número 2. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, e nós estamos estudando esta carta. Na teologia nós chamamos esse escrito de escrito petrino, que são as cartas de Pedro. E nós vamos estudar hoje. Então, você que está conosco aí no Facebook, muito obrigado por sua presença, é um prazer ter você conosco, cultuando a Deus. Hoje é culto de ensino da palavra, hoje é noite da gente se alimentar, e mais do que isso, hoje é noite de nós sermos instruídos. Quem assistiu, ouviu hoje o debate na Rede Melodia, viu os debatedores falando sobre a importância do ensino na igreja, a importância do ensino bíblico na igreja, e eu fiquei muito feliz pelo debate de hoje, porque vi que nossa igreja é uma igreja que dá ênfase ao ensino da palavra de Deus, não é verdade? Ao ensino das Escrituras. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Eu gostaria muito que você atentasse para o que eu vou estudar, o que nós vamos estudar hoje. Porque pode parecer que seja sem relevância para alguns, mas preste bem atenção que é tão importante esse assunto. Hoje eu quero pensar com você, à luz desse texto de Pedro, eu quero pensar com você como que o cristão deve viver no meio de uma sociedade ímpia. Nós estamos cercados de gente ímpia. Você mora num bairro e ao lado da sua casa existem pessoas que não são crentes. Você trabalha numa empresa cheio de pessoas que não são crentes. Você estuda numa faculdade ou numa escola cheio de pessoas que não são crentes. A gente lida todo dia com pessoas não crentes, às vezes dentro da nossa própria casa, no meio da parentela. E o grande dilema é como viver no meio de pessoas que não são crentes. O que Deus espera de nós como crentes no meio de uma sociedade que não é crente? O que Deus espera? Como deve ser o nosso proceder? Como devemos nos conduzir diante de uma sociedade que não é crente? Porque deixa eu falar uma coisa, irmãos. O nosso testemunho pode atrair pessoas, como pode afastar pessoas do Evangelho. Vou repetir. O nosso testemunho, ele pode atrair pessoas para Jesus ou pode afastar pessoas de Jesus. E é muito sério o que eu vou falar aqui hoje. Pergunte para alguém que está do seu lado, como vai ser o testemunho? Não tem medo não, pode perguntar. Como está o seu testemunho de cristão? No trabalho, na casa onde você mora, no meio da parentela, como os vizinhos te veem como crente. Será que nós realmente temos tido um testemunho positivo no meio dessa sociedade perdida? Então vamos para a Bíblia ver o que a Bíblia diz? Como deve ser a conduta do cristão no meio de uma sociedade perdida? Então vamos para a Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Prepara aí porque nós vamos meditar na palavra. Diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Vou repetir: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeie
tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Ah, meu Deus, vou repetir isso aqui. Porque assim é a vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus? Está aí, ó. Que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Meu Deus do céu, Pedro, foi terrível aqui, hein? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, diante da tua palavra, que é uma espada que corta, nós queremos nos humilhar na tua presença e pedir a tua misericórdia, para que possamos compreender a tua palavra. Nos instrui, Pai, fala aos nossos corações, que somente a tua voz seja ouvida nesta noite, e que o teu nome seja glorificado. Amém. Se assente. Como hoje é um estudo da palavra, então eu não tenho receio de fazer uso da Bíblia, e eu gostaria muito que você preparasse anotação, um bloquinho, caneta, quem gosta de fazer anotações, e ficasse, mais importante, ficar atento ao que a gente está ministrando. No capítulo de número 2 de Pedro, da primeira carta de Pedro, no versículo de número 11, vê se você consegue entender aonde eu quero chegar. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, nós estamos neste mundo, Eleusa, de passagem. Nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos aqui por um período de tempo, mas a nossa morada, irmã Teresa, eterna não é aqui. Então Pedro deixa isso claro no versículo 11, dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem, estamos de viagem. Mas todavia, a partir do versículo 12, ele vai nos mostrar que nós, mesmo sendo peregrinos e forasteiros, mesmo nós estando de passagem por este mundo, queira ou não, nós moramos aqui, nós residimos aqui, aqui nós constituímos família, construímos casa, trabalhamos, até que nós venhamos sair desta terra e ir para a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui. Então nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. E agora Pedro quer tratar exatamente como nós devemos proceder como cidadão do céu na terra. Vou repetir para que alguém possa não ter entendido. Pedro vai, inspirado pelo Espírito Santo, orientar como nós, como cidadãos dos céus, devemos viver na terra. É isso que Pedro vai orientar. Eu sou um cidadão do céu. Tem até um corinho, né? Sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu. Você também. Nosso nome está registrado no livro da vida. Onde está o livro da vida? Na eternidade. Mas também nosso nome está registrado em algum cartório por este Brasil afora, porque nós nascemos aqui também. Então nós temos cidadania eterna, celestial, mas temos cidadania terrena. E como cidadãos da terra, nós precisamos saber como nos comportar aqui neste mundo, enquanto nós não vamos para a eternidade. E aí Pedro vai falar sobre isso. Como que o cristão deve proceder, se comportar diante de uma sociedade que não conhece Jesus, diante de uma sociedade que não quer compromisso com Deus, diante de pessoas incrédulas, diante de pessoas que estão na idolatria, que estão na feitiçaria, ou alguns que nem têm religião. E como o cristão deve se comportar no meio dessa sociedade. Aí Pedro vai começar a instruir o povo de Deus. Versículo de número 12. Acompanha comigo cada detalhe desse texto. Ele vai dizer assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Como que o crente deve se comportar no meio? Quem são os gentios? Deixa eu explicar detalhe por detalhe, porque hoje eu ensino da Bíblia. Gentios, para Pedro, são aquelas pessoas que não são crentes. Qualquer grupo que não é crente, para Pedro é gentio. Então quem são os gentios? Os não crentes, os que não têm a fé que nós temos em Cristo Jesus. Esses são os gentios. Aí Pedro diz assim: tendo o vosso viver, vivam no meio dos gentios, mas de maneira honesta.
Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Tendo o vosso viver honesto. Eu fui para a palavra, no grego é honesto. Honesto no grego significa ter um viver honrado, é ter um viver correto, é viver de maneira louvável, é ter integridade. Como que nós devemos nos comportar no meio de uma sociedade perdida? Com honestidade, com integridade, com temor, com respeito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ou seja, Pedro está dizendo uma coisa: dê testemunho de que você é crente no meio de uma sociedade que não conhece Deus. Mostra através das tuas atitudes que você é diferente, que você tem Deus no teu coração. Como que eu vou mostrar isso, pastor? Através da minha roupa? Muito mais do que roupa, é através de atitudes que as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Tendo o vosso viver honesto. E aí está falando de integridade. Pedro diz, vocês têm que fazer a diferença, nós somos crentes. E aí eu não poderia deixar de lembrar de vocês que Jesus já tinha falado isso há muito tempo, e Pedro certamente tem em mente as palavras de Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus já tinha dito isso lá atrás a Pedro, e Pedro estava perto quando Jesus falou isso, de que os que seguem a Jesus têm que ser sal. Ou seja, o sal era um elemento na época de Jesus usado como algo para conservar. Era usado sal para conservação de carne, era usado sal para conservação de alimento. E aí Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Por que sal? Porque a terra está se corrompendo com o pecado, com a devassidão, com a imoralidade. Mas aí Deus aplica o sal que vai conservar os bons princípios, vai conservar a integridade, vai conservar a honestidade, vai conservar a pureza. E Deus usa os crentes como sal da terra e luz do mundo que está em treva. Então quem é crente em Jesus é sal, é luz. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então, deixa eu aplicar para você. Então, se a gente está trabalhando no meio de um grupo que não é crente, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser honesto, porque Deus não abençoa a desonestidade, Deus não abençoa a falta de caráter, Deus não abençoa a mentira, Deus não abençoa a hipocrisia. Deus abençoa aquele que vive na honestidade, na sinceridade. Por isso que o crente é diferente. É por isso que o crente, ele tem um viver honesto no meio de uma sociedade perdida. A sociedade que a gente vive, e é claro que eu não vou generalizar, por favor, eu estou gravando e alguém pode me criticar depois, eu não vou generalizar. Mas se alguém perde um celular, boa parte da sociedade que a gente vive, pega o celular, imediatamente tira o chip. Achado não é roubado. Isso é proceder de quem não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus, ao achar o celular, ele vai procurar quem é o proprietário para devolver. Aleluia. Uma carteira, achei uma carteira com dinheiro. A maior parte da sociedade, não vou generalizar, mas boa parte da sociedade tira o dinheiro e entrega os documentos em algum local público. Quando faz isso? E o crente, não quero nem tocar, esse dinheiro não é meu, não pertence a mim, eu vou procurar quem é o dono, vou ligar, dizer, achei sua carteira, está aqui comigo, não peguei nem um centavo, está entregue. Isso é crente. O crente tem um viver honesto. O crente não quer nada que não pertença a ele. Crente é íntegro. Crente tem um viver correto. Quem vai morar no céu deve ter um viver correto. Por isso que diz assim: tendo o vosso viver honesto, é um testemunho. Nós não podemos dar munição para o inimigo ou para as pessoas falarem mal do evangelho. Nós precisamos ser um testemunho. Possa ser que alguém fale mal de nós mentindo, não importa, mas nós devemos buscar dar um bom testemunho diante de uma sociedade ímpia que nos persegue. Quer ver? Abre a sua Bíblia, eu vou usar um texto. Mateus capítulo de número 5. Deixa eu usar um texto aqui. Mateus de número 5. Abre a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número... Sabe por que esse estudo é muito importante, Fernanda?
Porque a gente tem visto muitos maus testemunhos, péssimos testemunhos. Eu não estou me referindo a esta igreja local onde eu estou pastoreando, mas eu tenho ouvido falar de pessoas que têm dado mau testemunho. E o mau testemunho afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas da comunhão. E nós precisamos dar um bom testemunho. É para isso que o Senhor nos chamou. Olha o que diz Mateus, acompanhe na sua Bíblia, capítulo de número 5, por favor. Localize aí, versículo de número 13, 14, 13 e 14, vamos ler todos juntos? Vós sois o sal da terra, e se o sal para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Meu Deus do céu, isso é Jesus que está dizendo, e Ele está dizendo assim: deixa as pessoas verem as boas obras. Ei, nós não fazemos obras para aparecer, nós não fazemos obras para se mostrar, mas o Senhor disse, não adianta querer esconder quem é meu, quem me serve. As pessoas vão ver que me serve através da sua atitude. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deixe então as pessoas verem as boas obras e glorifiquem. Então o que a gente faz é para o Pai ser glorificado. Tem muita gente que quer ser glorificado, tem muita gente que quer ser homenageado, tem muita gente que quer aplauso. Mas Jesus disse que as boas obras que fazemos tem que levar a Jesus ser glorificado, Jesus ser exaltado, Jesus ser bendito, Jesus ser engrandecido. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Temos que ter cuidado para não roubar a glória que só pertence a Deus. Então a gente tem que viver numa vida, como diz Pedro, honesta. Entre os gentios, honesto. É por isso que crente não se senta na roda de escarnecedor, como está no Salmo 1, não se assenta. Por quê? Porque ele tem uma vida honesta. Ele foge do pecado, pode estar no grupinho lá dos amigos do trabalho, mas se a conversa começou a sair do trilho, eu me afasto. Por quê? Porque eu tenho que ter um viver honesto, íntegro, piedoso. As pessoas, ei, hoje estão rindo de você, igual lá no meu trabalho, quando riam de mim, zombavam de mim, quando eu era um novo na fé, um novo cristão, e aí começaram a me apelidar de pastor, de Bíblia, de oração, isso e aquilo, porque eu não me assentava na roda dos escarnecedores, porque eu não comungava das conversas fiadas deles, porque eu não participava das festinhas deles, e eu comecei a virar alvo de chacota. Não tem problema, mas um certo dia, quando a luta veio, sabe quem eles pediram oração? O Bíblia, o pastorzinho, o da oração, o que ia para o monte. É eles que pediram. Ei, um dia eles vão reconhecer que Deus é na tua vida. Hoje você é motivo de chacota, amanhã estão te pedindo oração. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então não tenha vergonha disso não. Não tenha vergonha de ser uma pessoa honesta e íntegra no meio de uma sociedade corrompida. Não deixe que a sociedade molde o teu comportamento, mas que você influencie através do poder e da unção do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então a Bíblia diz que entre as pessoas do mundo, eu tenho que ter uma vida diferente. Eu tenho que ser diferente. Não adianta, o crente é diferente, não adianta. O problema está quando o crente não quer ser diferente. Ele quer ser igual. Igual ao mundo? Não tem como. Nunca um cristão vai ser igual ao mundo. Você vai ser sempre diferente. Você é sal, você é luz. Tua forma de pensar é diferente, tua forma de se vestir é diferente, tua forma de falar é diferente. Não adianta. Se a gente é crente, nós vamos ter um viver diferente, piedoso. É isso que nós precisamos entender, que Pedro está dizendo que nós precisamos atentar para isso. E não dar munição para as pessoas ficarem falando mal da igreja. Eu posso falar aqui nessa noite? Deus está mandando, eu estou falando. Sabe, tem irmãs que às vezes tem um esposo que não é crente em casa.
Tem irmã, o irmão que a esposa não é crente, e o filho que não é crente. Ao invés de abençoar, chegar em casa e falar que o culto foi uma maravilha, e dizer que Deus fez, que a palavra foi profunda. Não, chega em casa, começa a falar mal do pastor, da igreja, da irmã fulana que é fofoqueira. Não, sabe quando você vai ganhar o teu marido para Jesus? Nunca. Ele vai ver que você às vezes é pior do que aquela mulher que não conhece Jesus, vive com a boca cheia de coisas erradas, irmão, as pessoas que estão próximas a nós, eles têm que olhar para nós e dizer, é diferente, ele é crente. Por quê? Porque ele não fala a nossa língua, ele não comunga com as nossas ideias, ele não compactua com irmão. Sabe aquele videozinho que vai passando de mão em mão lá no trabalho, pornográfico, aquela coisa imoral que todo mundo quer ver, aí vai passar na mão do crente, o crente não vejo essas coisas não quero ver isso não, e aí vira motivo de chacota, mas não tem problema, eu sou de Jesus, eu sou diferente, eu sou sal, eu sou luz, eu não vou me corromper, porque Deus me disse que eu tenho que viver de maneira honesta no meio dessa sociedade perdida. Isso é ser crente. Isso é ser crente. O crente, ele vive de maneira honesta, onde quer que ele esteja. Não precisa ser só dentro da igreja não. Aonde você vai viver de maneira piedosa. Aonde você for, você vai viver de maneira crente. Não importa, se vai para longe ou para perto. Se o pastor está por perto, se não está. Eu vou ser crente porque o meu Deus está me vendo. Ele é o meu Senhor. Não adianta. É tendo voz bem honesta. Então se eu vou para a praia, se eu vou para o sítio, se eu vou para o campo, se eu vou para algum lugar passear com a família, com o sítio, aonde eu estiver, eu vou ter um viver honesto. No meio de uma sociedade corrompida, no meio da sociedade perdida, no meio de uma sociedade sem Deus, numa sociedade promíscua, eu vou ser sal, eu vou ser luz, eu vou ser diferente. Aí é isso que Deus espera de nós, para que naquilo em que falam mal de vós, crente vai ser sempre alvo de palavras maldosas. Quem é crente aqui me ouça. Não pense você que você vai ter um monte de tapinha nas costas. Nossa, que bom você. Cuidado. Crente é perseguido. Crente é humilhado. Crente é caluniado. Fazem chacota de nós. Falam mal de nós. Você não sabe o que falam de pastor. Sabe por quê? Sabe por que o pastor hoje é tão mal falado? É por causa de uma turma que tem por aí, que não dá testemunho. E aí pesa para todo mundo. Para a sociedade, todo pastor é picareta. Todo pastor é um 71. Todo pastor quer tirar dinheiro do rebanho. Todo pastor é mau caráter. Todo pastor traz esposa para a sociedade. Sabe por quê? Por causa de um monte de elemento aí, que deixou um rastro terrível. E aí a gente leva conta. Você se apresenta como pastor, a figura que as pessoas têm na mente é picareta, é um 71, é mais um enganador, é mais um mentiroso. E aí você se apresenta como crente, e aí uma pessoa que conheceu um crente há um tempo atrás, vai olhar para você e vai vincular você à pessoa, daquela pessoa mau caráter, aquele crente que morava do lado da casa dele, que batia na esposa, que xingava a esposa, que traía a esposa. E quando você se apresenta como crente, ele vincula a pessoa daquele falso crente a você. E falam mal da gente, tendo vosso bem honesto do gentil, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, então se prepara, que pode ser que você mesmo vivendo uma vida honesta, piedosa, temente, procurando andar direitinho, vai surgir gente no teu caminho que vai falar mal de você, que vai te perseguir, que vai te caluniar, que vai inventar mentira de você. Não tem problema. O que importa é a tua consciência com Deus. Pode falar de mim o que quiser, mas eu estou com a minha consciência tranquila diante de Deus, porque Deus tem visto o meu caminhar e a minha honestidade. Vou mostrar para você na Bíblia. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 5. Não se preocupe não, porque às vezes vai ter gente que não vai gostar da gente porque a gente é crente. Você nunca fez nada àquela pessoa, você nunca desejou mal para ela, mas ela te detesta, não gosta de você. Por quê? Porque você é crente, porque você é luz, e luz incomoda as trevas.
Não pense você que você vai ter aplausos, tapinha nas costas, e dizer, nossa, que bom, agora nós temos... Ei, muitas das vezes você vai ser perseguido no trabalho, vai ser perseguido dentro da tua casa, vai ser perseguido na comunidade onde tu mora, vai se levantar gente contra você. Não te preocupe, se você analisa, eles estão me perseguindo por causa dos meus erros, ou porque eu sou crente? Eles estão me perseguindo por causa das minhas atitudes erradas, ou porque eu sou fiel a Deus, ou porque eu sou sal, ou porque eu sou luz? Se você está sendo perseguida ou perseguido por causa do teu testemunho, porque tu é crente, porque tu é fiel, porque tu é servo e serva de Deus, não te preocupe, glorifica a Deus, exalte a Deus, porque de alguma maneira a luz está brilhando e está incomodando Satanás. Agora o problema é quando você está sendo perseguido por causa das tuas a tua má conduta. Aí que é complicado. Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo de número 5. Localizaram aí? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12. Diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se está sendo perseguido por amor a Jesus, por causa daquilo que você é e representa, que é o Evangelho, por causa da tua integridade, porque você não comunga com aquele grupo da empresa que está tirando dinheiro da empresa, e você entra ali e você passa a ser luz e diz, eu não quero participar disso, eu não faço parte disso, eu não vou compactuar com isso. Vocês querem fazer? O problema é de vocês. Eu estou fora, porque eu sou crente, eu sou de Jesus, e eu não quero esse dinheiro maldito na minha vida. Você é crente. Eu lembro que quando eu trabalhei numa empresa, muitos anos atrás, eu era, não vou falar porque estamos em live, mas eu não vou falar detalhes, e o patrão gostava muito de mim e tinha uma confiança muito grande, porque por causa da minha integridade no trabalho, e glória seja dada a Jesus por isso. E ele falou assim, está acontecendo algumas coisas em um setor, eu vou te colocar lá porque a coisa lá não está boa. E eles estavam roubando a empresa naquele lugar. E eu fui colocado lá para trabalhar. Pasmem, toda a equipe era evangélica. Toda a equipe era evangélica. E o chefe, o cabeça, foi pego no flagrante, justa causa. Vergonha, crente, músico da igreja, anos de evangelho, pego em flagrante roubando a empresa. Que testemunho feio, que tristeza para um crente, que tristeza para Deus no trono saber que um servo de Deus pode fazer uma coisa dessa. Mas o Senhor diz na sua palavra que nós devemos viver de maneira honesta, de maneira, eu não quero um centavo que não seja meu, eu não vou tirar R$1 desta empresa, eu não vou furtar nada, porque eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu tenho uma vida diferente, quem vai me abençoar vai ser Deus, e eu não quero maldição na minha vida. Sem integridade, é viver, volte lá por favor, em 1 Pedro, é viver honestamente com relação aos que estão à nossa volta, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus. Eles vão falar mal, mas uma hora, eles vão ver que Deus é conosco. Uma hora, Deus vai te honrar. Uma hora, Deus vai te exaltar. Uma hora, eles vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que Pedro está dizendo. Olha o versículo de número, vamos lá, versículo de número, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 13. Como Eliseu, como devemos viver no meio de uma sociedade perdida? Aí Pedro vai dizer, sujeitai-vos
Pois a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, não é isso? Quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pare aqui. Volta no versículo 13, Gabi. Como que o cristão deve proceder no meio de uma sociedade perdida? Se submetendo, respeitando toda a autoridade, sujeitando-vos, pois, a toda ordenação humana. Ei, deixa eu falar uma coisa. Em todos os setores da humanidade, existe um princípio de autoridade. Isso aqui vai dar um comichão para crente que está aqui hoje. Dentro da família tem um princípio de autoridade, estabelecida pelo Deus vivo. Na sociedade que a gente vive tem um princípio de autoridade, senão virava uma anarquia. Tem um princípio de autoridade. Na igreja tem um princípio de autoridade. No trabalho, para onde você for, tem princípio de autoridade. Tem alguém lá que manda. E que foi estabelecido assim para que as coisas funcionem. Uma família onde todo mundo manda não funciona. Uma igreja onde todo mundo manda não funciona. Um país onde todo mundo manda não funciona. Mas tem um princípio de autoridade. E os outros têm que se submeter a quem foi escolhido para estar nesta autoridade. E isso é de Deus. Porque o princípio da desobediência de autoridade começou em Satanás. E quando Deus olha para alguém insubmisso, Deus vê Satanás. Princípio da autoridade. Está aqui, o militar sabe muito bem o que eu estou falando. Princípio de autoridade. Ele sabe as consequências que é ferir a autoridade dentro do regime de polícia militar. Dentro do regime do exército. Você vai preso. Você tem que respeitar a autoridade que está sobre você. Vai trabalhar numa empresa, respeita quem está sobre a autoridade ali. Quem é o chefe do setor que você trabalha, é a autoridade que você tem que se submeter. É o princípio da autoridade. Pode ser crente ou não, não importa. Ele é autoridade ali e você como crente tem que se submeter a ele como um bom exemplo de cristão. Não. Vim trabalhar aqui, mas não me submeto. Então você vai ser mandado embora. O princípio é esse. Você vai arcar com as suas consequências da insubmissão. Vai trabalhar. A partir daquele momento você tem alguém que está sobre você. É uma autoridade sobre você. E é ele que vai delegar o que você vai fazer. Quer ser obreiro na igreja, quer ser membro da igreja, tem uma autoridade, tem um pastor, e eu devo me submeter ao pastor da igreja. Aleluia. Nós estamos num país democrático. Existe uma pessoa que é o presidente da república, e nós somos submissos ao presidente da república do nosso país, aos governos e prefeitos. As leis que eles estabelecem, nós temos que cumpri-las. Esse é o princípio divino. E aí Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Porque Deus é um Deus que não gosta de confusão e anarquia. O diabo quis implantar anarquia no céu, foi banido de lá para toda a eternidade, porque o céu tem uma hierarquia, e Deus é o cabeça de tudo. E o diabo não quis se submeter, foi jogado na terra e virou demônio. Na tua casa tem uma autoridade. Quem é a autoridade lá? Não sei, tem uma autoridade lá. E quem estabeleceu esse princípio de autoridade? Deus. Deus estabeleceu. O homem é a cabeça da mulher. Autoridade. O pastor é a autoridade da igreja. O presidente é a autoridade do país. O governador é a autoridade do estado. O prefeito é a autoridade do município. Esse princípio foi estabelecido por Deus. E nós como cristãos, o que devemos fazer? Nos sujeitar a toda ordenação humana, por amor do Senhor. O presbítero Sérgio Alan sabe. Está lá, quem é o líder maior aqui de Magé? O capitão? O
coronel, é a autoridade maior do batalhão de Magé. Ele está sob a autoridade do coronel. Se o coronel falar, soldado Alain, gostaria que você fizesse isso, ele vai fazê-lo, porque ele está sob a autoridade. Aleluia. E ele vai fazer, primeiro, qual o primeiro princípio da obediência do presbítero Sérgio Alain? Com medo de ser preso? Não, por causa do amor ao Senhor, para que ele seja um testemunho vivo de alguém obediente, alguém que submete a autoridade, reconhecendo que as autoridades foram estabelecidas pelo próprio Deus. Então, quando eu olho para uma autoridade, eu vejo que Deus estabeleceu as autoridades, e nós, como servos de Deus, cidadãos desse mundo, para que o mundo não vire uma anarquia, nós nos submetemos à autoridade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso aí. Agora, tem uma coisa, a gente precisa deixar claro, como é o estudo da Bíblia, desde que esta autoridade não fira os princípios que estão estabelecidos na palavra. Vou dar um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei estabeleceu que quem não adorasse a grande estátua de bronze seria lançado no fogo, na fornalha ardente. Ao perceber que o edito real vai contra a palavra de Deus, eles decidem se opor ao edito real, não ao rei, mas ao edito que ia contra a palavra, e disse: ó rei, pode nos jogar no fogo, porque nós temos um Deus que pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não nos submeteremos ao teu edito, porque o teu edito vai contra a palavra, e eu sou crente em Deus. Pode botar no fogo, então aquece a fornalha 7 vezes, fornalha aquecida, o rei manda abrir, manda jogar lá, e quando joga os 3 dentro da fornalha, que o rei olha para dentro, não tem 3, tem 4, oh aleluia. Quem pode levantar muita glória a Deus aí? Ele se opõe ao rei? Não, ao edito. Nós nos submetemos às autoridades, desde que elas estejam em perfeita harmonia com aquilo que a Bíblia. A partir do momento que um líder de Estado determina alguma coisa que esteja contra a Bíblia, eu não vou me opor ao rei, vou me opor ao edito. Nós, como cristãos, vamos nos opor àquilo que é contrário à vontade de Deus, porque Pedro chega a dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu me submeto ao meu pastor por respeito a Deus e por amor a Deus. Enquanto o meu pastor está ministrando a verdade, enquanto o meu pastor está na verdade. Ainda que o princípio de liderança é tão lindo olhar para a Bíblia, que Davi tinha tanta preocupação com o princípio de liderança, que no dia que Saul se levantou contra ele, que alguém disse para Davi: Davi, mata Saul, Deus está entregando Saul na tua mão, tira a vida de Saul. E Davi tinha a oportunidade de tirar a vida de Saul. Saul já estava endemoniado, Saul já estava longe de Deus, Saul já não tinha mais Espírito Santo, mas Davi entendia do princípio de autoridade. Mas mesmo todo errado, Saul ainda era rei, Saul ainda tinha coroa. E aí Davi diz: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, irmão. Isso é princípio de autoridade. Isso é princípio de autoridade. Princípio de autoridade. Davi é um exemplo, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, que mesmo Saul todo errado, não se levanta contra Saul, porque entende que Saul tem um princípio de liderança e de autoridade. Sabe por que tem muito crente dando cabeçada e se desviando? Porque está faltando respeito ao princípio de autoridade. Não respeita pastor, fala com o pastor como se estivesse falando com qualquer um. Pastor não é qualquer um, pastor é servo de Deus, foi comissionado por Deus, chamado por Deus. E a gente tem que ter respeito ao levantar a voz e falar com o pastor. Eu não gosto de fazer essas coisas, não gosto, mas certa feita, uma irmã se levantou para falar comigo com um tom de voz que eu falei com ela: eu não sou o seu esposo, eu sou seu pastor, e eu quero respeito porque eu sou seu pastor. Nós temos que entender esse princípio de autoridade. Você vai falar com um juiz excelentíssimo,
Você vai falar com uma autoridade, excelentíssimo. A gente precisa aprender o princípio do respeito. A gente vai falar com Deus, é Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. E não me venha cantar aqui na igreja um hinozinho que estão cantando aí, que te chamo de meu amor. Não me venha cantar essas porcarias aqui na igreja, que chama Deus de meu amor. Eu chamo minha esposa de meu amor. Deus eu chamo de Senhor dos senhores. Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Que negócio é esse? Eu te chamo de meu amor. Alguém te chama de Senhor, ou te chama de... Eu te chamo de meu amor. Vai para lá com essa conversa fiada. Deus é santo, Deus é Senhor dos senhores, Deus é o Altíssimo, é o grande. O Israel, ao falar, eles nem pronunciavam o nome de Deus, tamanha reverência. Estão brincando com Deus, estão brincando com o nome de Deus, e não é para brincar com o nome de Deus. O nome de Deus é santo, é verdadeiro, é poderoso, e nós temos que ter reverência a falar o nome de Deus. As irmãs selecionam cântico aí, por favor, do coral, fique atento aos cânticos que estão saindo aí, e toca nas rádios direto, mas nós não vamos cantar essas porcarias aqui na igreja. Respeito à autoridade do nome de Deus. Bajular o nome de Deus. Estão bajulando, o termo não seria bajular, seria depreciar. Depreciando o nome de Deus, depreciando as autoridades. A gente precisa entender que a autoridade é uma pessoa que está em evidência, é alguém que foi incumbido de uma autoridade. O governo do estado do Rio veio há pouco tempo aqui em Magé. Você viu a recepção para receber o governo do estado, a recepção para receber um presidente da república, a recepção. Então nós precisamos entender o princípio de autoridade, princípio que foi concedido por Deus a algumas pessoas. E Pedro escreve, diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei. Sabe quem era o rei? Nero, um devasso, que matou a própria mãe para assumir o poder. Nero. E Pedro diz: se submete, porque o princípio da autoridade, se ele está numa posição de autoridade, se submeta. É o superior. Então você vai para a empresa trabalhar, tem o teu superior. E se ele é teu superior, respeita ele. Como crente em Jesus, dê exemplo. E você não precisa puxar o tapete de ninguém para entrar na posição de ninguém. Porque se Deus te quiser colocar como superior, Deus te coloca. Mas toma a tua posição e fica na submissão e sujeição a quem está na autoridade. Versículo 14. Quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores. Olha, eu vou ler até um texto. Posso ler um texto? Posso ler um texto? Posso ler? Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 14. Ó, falar sobre esse princípio de respeito à autoridade é muito sério. Tem muita gente que precisa aprender a é repor que fala o termo? Ao se expressar com uma autoridade. Tem muita gente que precisa aprender, presbítero Sérgio Alain. Ele não sabe ainda. Tem que aprender. Tem que aprender. Eu entro no gabinete do meu pastor presidente com reverência. Nem na porta bato. Peço à secretária. Pergunte se ele pode me atender. Ela diz: pode. Então eu entro. E digo: a paz do Senhor, pastor. Poderia falar com o Senhor por um instante? Respeito a autoridade. Respeito àquele homem que é uma autoridade espiritual para a minha vida. A gente precisa crescer nesse princípio de entender, né? Quem é a líder do coral? Ela tem autoridade, E quem canta está submissa à autoridade. E qualquer um que se levanta contra é espírito de Satanás. Espírito do diabo, que não se submete à autoridade constituída, que não respeita a autoridade constituída. É ela que vai escolher o cântico, é ela que vai selecionar o cântico. E nós vamos nos submeter, porque a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar à autoridade constituída.
Que negócio é esse? Que coisa é essa? Que espírito maligno é esse? De não, quem manda, eu vou fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não canto. Não canta, porque Jesus não quer teu cântico. Jesus não quer teu cântico. Tu não é nada. Quem tu pensa que é? Deus bota outro aqui no teu lugar. Só vai ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser. Então saia. Porque tem um princípio de autoridade. Tem alguém que foi incumbido de ter esta autoridade. E é ela que dá a palavra. É ele que dá a palavra. E acima dele tem outra autoridade. Aleluia. Aleluia. E como crente, é por isso que é bom lidar com crente. Porque crente, ele se submete à autoridade. Eu gosto de lidar com crente, porque a gente não tem problema com crente. Crente se submete à autoridade. Crente se sujeita à autoridade. Por amor do Senhor, para que não tenha confusão. Pode escolher o cântico. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar. Porque na verdade o que eu quero é adorar a Deus. Eu quero louvar. Qual é a roupa? É essa roupa? Então vamos usar. É para a glória de Deus, não é para a minha glória, não é para mim aparecer. É para a glória de Deus, então vamos usar. O princípio da autoridade. O princípio da autoridade é essa. Romanos capítulo de número 13, por favor. Versículo 1 e 2. Hoje o negócio está amargo, né, pastor? Pastor, hoje o negócio amargo, hein? Amargo, hein? Mas é doutrina amarga, irmão. Ó, doutrina é igual, boldo, é o chá de boldo que é ruim. É boldo, né? Boldo é ruim demais, né? Minha mãe fazia um chá de boldo, irmã, que amassava aquilo, chegava a ficar verde aquilo. Olha, eu tomava, arrepiava o corpo todo, era maior, tudo que era ruim saía. Assim é na doutrina, a gente vai tomando esse negócio amargo, mas as coisas ruins que a nossa natureza vai produzindo, vai tirando, vai limpando. Aleluia, quem está entendendo, diga agora. Tem gente que não. Trava o dente, eu não vou vomitar. Eu não vou. Bota para fora, crente todo mal. E deixa a doutrina te limpar. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Romanos 13, acompanha comigo, vê se o pastor está falando demais. Toda alma a alma aqui é vida, pessoa, esteja sujeita às autoridades. Se tem uma coisa que a sociedade moderna detesta ouvir, é sujeita. Nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade que não se sujeita a ninguém. Ninguém me manda. Ninguém é dono do meu nariz. Está pensando que o pastor me manda? Está pensando que o pastor me manda? O pastor não manda em ninguém mesmo, não. Mas o princípio da autoridade é constituído por Deus. Eu tenho medo dessas pessoas que gostam debaixo de decretar. Pastor não me manda, eu faço do meu jeito. Aqui o pastor não manda. Aqui hoje o pastor não está, vou fazer do meu jeito. Pastor, hoje não está, vão fazer do nosso jeito. Tem um princípio de autoridade. Ele pode não estar, mas a autoridade maior está. Cuidado, aponte a mão para alguém e diga cuidado. Cuidado que a autoridade maior está presente. Cuidado que a autoridade maior está presente. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então quando a gente fere a autoridade, a gente fere o próprio Deus. Quando a gente desobedece uma autoridade, a gente desobedece ao próprio Deus. Isso é muito sério. É por isso que tem um monte de gente enferma espiritual, que não consegue se levantar, cheio de doença, falta do princípio da autoridade, da submissão à autoridade constituída. E não adianta não, pode sair daqui para lá, pode fugir daqui para cá, se não se submeter ao princípio da autoridade, nunca vai ser curado, nunca vai ser curada. Tem que submeter à autoridade que foi ordenada por Deus. Olha o que diz o versículo 2, acompanha comigo. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a quê? A ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Não estou falando nada que não está na Bíblia. Eu estou ensinando um princípio para você ser bem sucedido. Ei, deixa eu falar uma coisa. Olha, eu tive casos. Eu tive um pastor que errou, que falhou.
Pergunte a Fernanda, nós nunca nos levantamos contra. Eu tive um pastor que teve um problema com desvio de conduta, eu nunca me levantei contra. Pelo contrário, nós orávamos, intercedíamos, tentávamos ajudar, tentávamos recuperar o nosso pastor no momento difícil que ele vivia. Nunca me levantei contra, porque eu entendia que tem um princípio de autoridade. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Um dia eu estava na igreja, preste bem atenção. Este pastor, ele foi pastor aqui nesta cidade por muito tempo. E um dia num culto em Teresópolis, nós estávamos no culto. Deus usou o pastor Gesiel Lima, que hoje está na Advec no Rio de Janeiro. Pastor Gesiel Lima pregou. Foi uma noite gloriosa. Foi uma noite cheia de poder de Deus, uma unção de Deus muito grande. E ele mandou nós darmos as mãos. Eu tenho até o vídeo. Nós demos as mãos no púlpito, a igreja deu as mãos, a glória de Deus enchia a igreja. De repente ele virou para o nosso pastor e disse assim: o que está em você, vai para ele. O que está em você, quem era ele? Eu que estava ao lado dele. E ele pôs as mãos sobre o pastor, diga: o que está em você, vai para ele. O que está em você. Quando fez assim, ele caiu no chão. E hoje estou eu aqui no lugar dele. Nunca quis isso, mas o princípio da autoridade foi transmitido. Deus tira e dá, Deus tira e dá. É Deus que transmite a autoridade. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa desrespeitar pastor. Você não precisa impor sobre o pastor. Confia, porque se Deus tem um plano de autoridade, Ele é que estabelece quem vai ter autoridade. Aleluia. Aleluia. O que nós estamos aprendendo aqui é muito sério, irmão. Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E o que resiste trarão sobre si mesmo a condenação. Anda tu pianinho. A partir de hoje, entenda que você tem um princípio de autoridade sobre a tua vida. Alguém tem autoridade sobre você. Na tua casa, na igreja, no teu trabalho, no meio da sociedade. E se você não se submeter a esse princípio de autoridade, você vai sofrer consequência. Eu vou sofrer consequência. Sabe por que Deus tem abençoado a nossa igreja aqui em Magé? Eu cheguei aqui há 15 anos atrás, nós tínhamos um pequeno templo, velho, feio, caindo aos pedaços, que chovia mais dentro do que fora, com cerca de 25 crentes. E hoje nós temos 3 igrejas praticamente novas, construídas, com mais de 100, 120 crentes. Se juntar os congregados, dá uns 150 pessoas. Temos uma renda que mantém a igreja. Mas sabe qual é o princípio? Pastor Timóteo não vem aqui. Pastor Timóteo não pode estar aqui. Tem anos que ele não vem. Mas mesmo ele não estando aqui, ele é autoridade. O que ele fala lá em Petrópolis, nós nos submetemos aqui. Porque ele é autoridade. É o pastor presidente. E nós nos submetemos. Mesmo distante, ele sabe que tem uma igreja aqui submissa à autoridade dele. E Deus abençoa quando a gente anda debaixo da autoridade de alguém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus abençoa quando andamos debaixo de autoridade. Eu já estou encerrando. Quer ser abençoado? Quantos aqui querem ser abençoados? Levante a mão. Submeta a autoridade. Lá no teu trabalho, quer ser honrada, quer ser honrado, se submeta à autoridade. Quer ser honrado dentro da igreja, se submeta à autoridade. Quer ser honrado na tua sociedade, se submeta à autoridade. Primeira Pedro, capítulo de número 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, emudeça a ignorância dos homens loucos. Você vai calar a boca dos teus inimigos, daqueles que falam mentira acerca de você, com as tuas atitudes. Deixa falar,
deixa caluniar, deixa inventar mentira. Não precisa comprar briga, não precisa ficar se justificando, não precisa querer ficar se defendendo. Você tem um juiz. Oh, aleluia. Já saiu gente daqui, pessoas íntimas, falando mal de mim, me criticando, me caluniando, tentando colocar a igreja contra a minha vida. Está pensando que eu peguei púlpito para me defender? Eu tenho alguém que me defende. E está pensando que eu orei pedindo justiça? Não, misericórdia. Aleluia, aleluia. Tem coisas que eu nem posso contar, nem quero contar. Misericórdia, misericórdia. Porque assim a vontade de Deus, que fazendo o bem, deixa quieto. Estão te caluniando, estão te perseguindo, estão te levantando. Não te preocupa, está na mão de Deus. Deus é o meu advogado, Deus é o meu juiz, Deus é o meu Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu vou encerrar com um texto. Posso encerrar com um texto? Romanos. Viram um paralelo que eu fiz com Romanos? Abre em Romanos capítulo 12. Irmãos, as pessoas saem falando, criticando, tacando pedra. Sai. Eu acho que eu já estou ficando até cascudo. Sai. Me amaldiçoando, tentando me caluniar. Mas sabe o que acontece? Estou com a vida com Deus. Minha vida está no altar de Deus. Eu não sou perfeito, mas eu procuro andar na presença de Deus, com honestidade, com integridade, com fidelidade. Vão falar, vão atirar pedra, vão caluniar, mas tem uma coisa: o meu Jesus também foi caluniado, o meu Jesus também foi apedrejado, o meu Jesus também foi perseguido, o meu Jesus também foi humilhado, o meu Jesus também foi traído. Então eu tenho que olhar para Ele, e olhando para Ele isso me renova, porque Ele me dá força. Olha o que diz Romanos, eu estou encerrando, capítulo de número 12, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia, eu estou encerrando. A ninguém torneis mal por mal. Não paga o mal com mal, não. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Porque nem sempre depende de mim. Mas no que depender de mim e de você, tenha paz com todos. Fulano pode até não querer falar com você, mas no que depender de você, tenha paz. Esteja disposto a reconciliar, esteja disposto a abraçar. Não guarda mágoa, não guarda ira, não guarda vingança. Não. Deus é o teu Senhor, Deus é o teu ajudador, Deus é aquele que te fortalece. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não vinga não, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não se preocupa de se vingar, não. Você não precisa, não precisa. Não, pastor, eu preciso me vingar dessa situação. Não, você é crente, entrega na mão de Deus. Alguém está precisando ouvir isso? Entrega isso na mão de Deus. Entrega esse problema. Estão se levantando, estão falando, estão de calor. Entrega isso na mão de Deus. Confia em Deus. Deus é poderoso para te honrar, para te abençoar. Confia no Senhor. Por quê? Porque é Deus que é a nossa vingança. A gente não quer vingança, não. Mas se tiver que ser vingança, vai vir do Senhor e não de nós. Olha o que diz o texto. Portanto, se o teu inimigo tiver fome... Engraçado, não é inimigo, a gente diz que não tem inimigo, mas tem. E o inimigo aqui não é diabo não, é gente. É gente que se considera teu inimigo. Você não tem inimigo, mas às vezes a pessoa desconsidera. Não gosto dela, não vou com a cara dela, meu espírito não bate com dela, meu santo não bate com dela, eu quero mais que ela morra. Tem gente assim, é teu inimigo, te detesta. E você, crente, não guarda sentimentos ruins.
Você diz: Senhor, limpa meu coração, limpa minha alma. Eu sou tua, eu sou teu. Antigamente eu tinha ira, antigamente eu tinha raiva, antigamente eu batia, brigava, quebrava, chutava o pau, mas agora eu sou de Jesus, agora eu sou servo, agora eu sou santo, agora eu ando na presença de Deus, agora eu sou diferente. Mas o fulano de lá, que está sem Jesus, que está sem salvação, que está cheio de demônio, te detesta. E se o teu inimigo lá tiver fome, o que você vai fazer? Dá um prato de chumbim? Não, dá de comer, mas não é chumbim não. Dá comida boa, porque a gente só dá o que a gente tem para dar. Oh, aleluia. Dá comida boa, porque a gente dá o que tem. Se o inimigo quiser comer, tiver com fome, aproveita a oportunidade e abençoa, porque toda vez que você abençoar, Deus te abençoará. Se o inimigo tiver sede, dá de beber, ofereça ajuda, socorre essa pessoa que não gosta de você no momento de necessidade, dá a mão amiga, mostra que você é diferente, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Deixa eu explicar isso aqui. Isso aí não é no sentido literal. Não é. Não significa dizer que se você fizer o bem para alguém, você vai ser cheio do fogo de Deus. Não é isso não. É que se alguém que te faz mal, você pagar com bem, a consciência daquele vai queimar. Vai queimar a consciência dele, vai dizer: eu sempre quis o mal para ela, eu sempre desejei o mal, fiz até coisa ruim para ela, mas no momento que eu mais precisei, meus amigos me abandonaram, as pessoas me abandonaram, mas ela que eu achava que era minha inimiga, ela veio, estendeu a mão, me ajudou. Vai queimar a consciência, e isso pode causar um impacto de salvação, de libertação, de transformação, e até a pessoa pode pedir perdão a Deus, se converter a Jesus. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Isso é a conduta do crente. Sabe aquele crente que... Lembra de José? Me ajuda aí, Gabi. José. Os irmãos jogaram na cisterna. Perdeu anos e anos dentro de uma prisão. Os próprios da casa se levantaram contra ele. Jogaram dentro de uma cisterna, venderam como escravo. Disseram para o pai: José morreu. O pai chorou. José foi embora preso. Anos e anos lá, longe da sua família, longe do seu pai, que ele amava tanto, por causa da atitude dos seus próprios irmãos. Mas Deus, que é juiz, foi lá no Egito, pegou José e transformou José no governador do Egito. Aí um dia, em época de fome em Israel, fome, seca, miséria, os irmãos de José não sabiam que José ainda era vivo. Disseram: só tem comida no lugar, no Egito. Então vamos ao Egito buscar comida. E ao entrar no Egito para buscar comida, quem é que distribuía comida no Egito? José. José. E agora José está diante dos irmãos que lhe traíram, que desejaram a morte dele, que lhe fizeram perder anos e anos de vida dentro de uma prisão. José está agora diante deles. E José podia dizer assim: agora é minha vez. Só que José era crente. Oh, aleluia. José era crente. José não guardou ressentimento. José não guardou mágoa. José não guardou, não. José abençoou a família. Trouxe todos para morar no Egito com ele. Agraciou todos, porque José era crente. Como deve viver um crente, pastor? Dessa maneira, desse jeito. Vão te trair, vão te humilhar, vão te perseguir, mas você não vai deixar a sujeira desse mundo de sujar. Você não vai deixar a lama deste mundo de se sujar. Oh, aleluia. Um dia desse eu saí para encerrar. Achei lindo demais, passei de carro em frente ao canal.
E aquelas aves branquinhas, como é que é o nome delas? As garças branquinhas, caminhando na lama, branquinha, mas a lama não sujava elas, somente os pezinhos sujinhos, mas a plena pena branquinha. Assim é o crente. Caminhamos nessa lama deste mundo, cheio de gente, cheia de coisa ruim, cheio de gente desonesta, cheio de gente que trai, cheio de gente, cheia de coisas ruins. E aí a gente caminha, mas a gente não deixa a lama deste mundo nos manchar. Fica de pé, vamos orar. Quem pode glorificar ao Senhor por esta noite, diga glória a Deus. Não te deixes vencer. Bota lá, Gabi, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero pedir a Deus que nos ensine a viver o princípio da autoridade. Que nós aprendamos a nos submeter às autoridades que foram constituídas sobre a nossa vida, para que sejamos abençoados. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, diante da Tua santa, poderosa, inerrante, infalível palavra, nós queremos nos submeter a ela e entender que nós estamos debaixo de um princípio de liderança e que nós precisamos aprender a viver debaixo desse princípio, a nos submeter, nos sujeitar às autoridades que foram constituídas sobre a nossa vida. E isso fará com que venhamos crescer na Tua presença. Deus, tira de nós todo sentimento que não Te louva, todo sentimento que não Te glorifica. Que saibamos viver uma vida honesta no meio de uma sociedade perdida, corrompida. Que sejamos sal, que sejamos luz, que possamos viver de maneira íntegra no meio de um povo tão corrompido, Senhor. Que através das nossas atitudes as pessoas possam ver Jesus. Que possamos viver, Senhor, a luz do Teu Evangelho. Ministre essa palavra sobre a nossa alma nesta noite. Que saiamos daqui curados, sarados, restaurados pelo poder da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado. Que nunca venhamos, Senhor, agir como Satanás, nos levantar contra a autoridade constituída. Que possamos andar submissos à Tua palavra. Que aplique essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, nos levando em paz para a nossa casa. Que tenhamos uma noite abençoada e um restante de semana cheio da Tua presença. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. E a igreja diga: e a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Deus abençoe a todos. Uma noite muito abençoada para todos vocês.